buscar o Senhor nessa noite. Sabemos que só Deus Ele pode trazer a cura, o renovo. Sabemos que é só o Senhor que pode trazer e fazer o milagre que nós precisamos. Tanta luta, tanta guerra, tanta coisa, mas sabemos em quem nós estamos confiando. Pai, no nome de Jesus, nessa noite, eu quero abençoar a vida de cada um dos teus filhos aqui dentro da igreja, todos esses irmãos que nos acompanham pela igreja online. Que o Senhor alcance cada um deles agora, Senhor. Repreendemos toda obra de bruxaria, toda obra de macumbaria. Nós repreendemos agora toda obra das trevas, repreendemos agora todo levante, Senhor. Tudo aquilo, Pai, que o inimigo tentou se levantar, ó Pai, contra a vida dos teus servos, contra a nossa vida. Toda calúnia, toda contenda, meu Deus, nessa noite nós quebramos, repreendemos, pelo poder, ó Deus, que há no teu sangue. E nós não aceitamos, ó Deus, nem o mal contra a nossa vida, nem o mal contra a nossa casa, nem o mal contra a nossa família. A tua palavra de Deus diz, Deus Pai Todo-Poderoso, o Senhor acampa os anjos ao nosso redor. Meu Deus, aquilo que está travado, Pai, na vida dos teus filhos agora, que seja destravado. Aquilo, Deus, que tem impedido, Deus, que de avançar, meu Deus, que avance hoje para a glória do nome do Senhor. Meu Deus, nós destruímos em nome de Jesus principados, potestades e fortalezas, Pai, aquilo que tem tentado se levantar, ó Pai, para travar, ó Deus, o milagre, para travar, ó Pai, essa família, desfaz nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós não precisamos buscar justiça, Pai querido, Senhor amado, nenhuma fazer justiça de nós mesmos. O Senhor é a nossa justiça, o Senhor é o nosso advogado, o Senhor é o nosso advogado, o Senhor, ó Pai, é juiz, o Senhor, ó Pai querido Deus. Pai, aqui tem pessoas, ó Pai, que foram caluniadas, levantaram contra a vida deles, Senhor, falaram mal, ó Deus, falaram e fizeram coisas, ó Deus, para denegrir a imagem, Deus, deles, mas o Senhor é o juiz, o Senhor é o nosso advogado. Entra, Pai, guerreia a guerra da tua filha e desse teu servo. Entra com providência e provisão agora, Senhor. Nós te clamamos a Ti, nós te pedimos, ó Deus, Pai, não é, Pai, no nome do Leandro, não é no nome, Pai querido Deus, de outra pessoa, não, é no nome de Jesus que nós estamos clamando. É o nome de Jesus que pode reverter situações, é o nome de Jesus que pode mudar decretos, é o nome de Jesus que pode mudar sentenças, mesmo que o juiz assinou, mesmo, Deus querido, que disseram que não tem mais jeito, o Senhor é o Deus que tem o poder de mudar, ó Deus querido, todas as coisas. O Senhor é o Deus que tem o poder de mudar diagnósticos, o Senhor é o Deus que tem poder de mudar o coração das pessoas. Meu Deus e meu Pai, entra com providência agora. Deus, eu te clamo agora para o socorro, socorro, Senhor, nos socorre, ó Deus querido, nessa noite, socorre aquele que está batido, socorre aquele que está cansado, em nome de Jesus agora nessa noite, Senhor, é no nome do Senhor, ó Deus, que nós alcançamos a vitória, Senhor, é no nome do Senhor que nós temos vitória, é no nome de Jesus que nós temos vitória, Senhor, nos ajuda. Fala com o Senhor nessa noite, fala, Senhor, me ajuda, Senhor, entra com providência nessa área, essa área que você precisa, irmãos, ora para o Senhor, ora para o Senhor, fala, Deus, eu preciso de uma providência, eu preciso de uma providência nessa área, fala com o Senhor, Deus, eu preciso do milagre. Vai orando, eu quero te contar para você um testemunho. Ontem um irmão da igreja me ligou, vai orando, quero saber com você. E ele precisava de um milagre de Deus ontem, um milagre. Ele precisa fazer uma cirurgia. E ele falou, pastor, ora, porque a cirurgia custa 15 mil reais. Ora por mim, pastor, Deus da vitória, eu não quero ir para o SUS, eu preciso de um milagre. E nós oramos ali, falamos, conversei, aconselhei ele. E ele ligou para um irmão dele. O irmão dele disse assim, não, você não vai ficar dessa forma não. Vai ficar dessa forma não. Quanto que é a cirurgia? Ele falou, é 15 mil reais mais isso e aquilo. Ele disse, então pode deixar, que eu vou pagar para você a cirurgia. Aleluia, Deus é um Deus de milagre.
Eu quero te dizer nessa noite, da mesma forma que ontem Deus deu esse milagre para esse irmão, Deus está dando milagre para a vida de pessoas aqui nessa noite. Aleluia, 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 aleluia. Diga comigo assim: o meu milagre está nas minhas mãos. Diga: eu creio que Deus está me entregando nessa noite. Diga: o meu milagre, a minha provisão. Quem crê nisso pode dar glória a Deus. Aplauda Jesus então nessa noite. Nosso Deus, Ele é um Deus de o quê? Milagres. Eu orei com esse irmão ontem, era 1 e pouco da tarde. Quando foi 17 horas e 20 minutos por aí, ele me ligou, chorando, e falou: pastor, Deus ouviu a oração. Eu falei: o que aconteceu, cara? Ele falou: o meu irmão falou comigo que vai pagar tudo. 15 mil reais da cirurgia, mais isso, mais aquilo. E ele já me mandou o Pix, e eu mandei o Pix já para o hospital. E vou operar semana que vem. O nosso Deus, Ele é um Deus de o quê? Milagres. Aleluia. Glória a Deus. Você crê num Deus de milagres? Aleluia. Então levanta a sua Bíblia, como a gente faz, você que está em casa. Vamos fazer a nossa declaração de fé. Nossa declaração de fé. Tantos irmãos, você que está na internet, convida outras pessoas para estar conosco, para ouvir essa palavra. Eu creio que vai ser algo abençoado para a nossa vida. Diz assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Diga forte: eu sou mais do que vencedor. Diga: eu tenho o bom cheiro de Cristo. Diga forte: eu posso. Diga: todas as coisas no Senhor que me fortalece. Glória a Deus. Então abra comigo sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 3, versículos 7 ao 10. Êxodo no capítulo 3, do verso 7 ao 10. Aqui na igreja, nós só temos que agradecer a Deus por tudo, amém, irmãos? Por tudo. Eu tenho visto que às vezes tem coisas que os irmãos ensinam, não sabem, às vezes não ficam sabendo. Mas temos visto Deus operar de uma forma tão estrondosa nesse lugar. Esse irmão ontem, quando ele me ligou, desesperado, e ele falou: pastor, eu queria ouvir a voz do Senhor. Eu queria que o Senhor conversasse comigo. E ali eu falei com ele: não, varão, nós vamos entrar em oração. E quando foi 17h20, ele foi e contou: pastor, vai ser tudo pago. Eu não vou precisar esperar mais. Só Deus pode fazer isso. E Deus está ministrando ao meu coração que esta noite, hoje, vocês aqui, quem está me assistindo, creia que Deus, Ele vai fazer um milagre que você precisa e que eu preciso. Que Deus, Ele vai trazer, irmãos, à existência esse milagre. Para esse irmão era algo impossível, pastor. Onde que ele falou: por onde eu vou tirar mais de 15 mil, pastor? Não tem jeito. E se demorar muito é pior. Falei: calma, varão, Deus vai operar o milagre. E o irmão mais velho dele disse: pode deixar que eu vou pagar tudo. Está pago. Manda o Pix, está pago. Eu não vou deixar você passar assim por isso. Eu quero te dizer: Deus vai usar nós, pessoas, para abençoar você. Deus vai usar você também para abençoar pessoas. Mas você não ficará sem a recompensa, sem a resposta de Deus. Você pode dar um aleluia? Diga assim: eu recebo essa palavra no nome de Jesus. Êxodo capítulo 3, versículo 7 diz assim: e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa
dos exatores, porque conhecia as suas dores. Portanto, desce para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, a uma terra larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu e do Amorreu, e do Ferezeu e do Eveu e do Jebuseu. Agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Pode se assentar. Pai, foi lida a tua palavra. Pedimos a ti que o Senhor venha falar conosco de uma maneira poderosa, de uma maneira sobrenatural. Queremos ouvir a tua voz e aprender no teu tempo. Pai, que a tua palavra que será ministrada aqui hoje possa encontrar, ó Pai, corações abertos, ouvidos atentos. Porque como o Senhor ministrou o meu coração, Senhor, a tua palavra, ela tem o poder de mudar decretos e destinos. E eu creio, Espírito Santo, eu creio que essa noite, Senhor, eu creio que essa noite, Senhor, é a noite. Eu não tenho dúvidas, ó Deus, que o Senhor está neste lugar, Senhor. Se há em nós algum caminho mau, Senhor, se há em nós algo, Senhor, que tem nos impedido de chegar a Ti, de receber do Senhor, essa é a noite, Pai, que o Senhor preparou, Deus, para mudar o decreto, mudar destinos e trazer, Deus querido, aquilo que o Senhor tem programado e preparado para nós. Aqui nós vamos presenciar o propósito sendo cumprido e uma direção sendo dada. É tão bom quando o propósito vai se cumprir e direções serão dadas. Depois de alguns anos, Deus vem até Moisés e chama Moisés para uma missão. Moisés, ele sabia para que ele tinha nascido. Deus, você não nasceu à toa, eu não nasci à toa. Nós nascemos para cumprir um propósito, uma missão aqui nessa terra, um chamado especial aqui nessa terra. A Bíblia diz: antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor. Você nasceu com um propósito, para um chamado. Então Deus chama Moisés e Deus começa a revelar a Moisés o que Deus queria que Moisés fizesse. E a Bíblia diz: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Deus estava dizendo: olha, eu quero, Moisés, que o meu povo volte a ter alegria. Nós sabemos que a Bíblia diz que o diabo, ele veio para roubar, para matar e para destruir. Roubar a sua alegria, roubar a sua fé, roubar a sua esperança, destruir seu casamento, destruir sua vida ministerial, destruir a nossa comunhão. É a função do diabo, é essa, e nós já sabemos a função dele. Ele quer matar sonhos, matar destinos, matar propósitos. É a função do diabo. E o diabo, ele não vai fazer isso, querido, só ele aparecendo, não. Ele vai muitas das vezes usar pessoas muitas das vezes vão dar legalidade, liberdade, para que o diabo entre nelas, ou na boca delas, no ouvido delas, e fale, haja da forma que para que você e eu sejamos travados, para que propósito, para que destino, para que direção que foi dada não seja cumprida, não seja aperfeiçoada. Mas a Bíblia diz que a perfeita obra que Deus iniciou, Ele é fiel para completá-la até o fim. Então tudo estava bem, tudo estava tranquilo aqui, até que o povo de Deus, eles começam a crescer. Em Êxodo capítulo 1, versículo 7, acompanhe comigo. Êxodo capítulo 1, versículo 7, diz assim:
os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Eles se multiplicaram, e no versículo 5 de Êxodo 1 diz: todas as almas, pois, que descenderam de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Então a Bíblia diz que entraram no Egito cerca de 70 pessoas. Mas depois de algum tempo eles foram crescendo, ao ponto que o novo rei do Egito, o faraó, ele começou a colocar e aprisionar o povo de Deus. Sabe por quê? Olha comigo no verso 9 e no verso 11 de Êxodo no capítulo 1. Diz assim: o qual disse a seu povo: eis que esse povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que o que? Nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo a guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós, e suba da terra. Olha para você ver a malignidade. Verso 11: e os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramassés. A Bíblia diz então que eles começam a crescer, e o novo Faraó já tinha tudo que o homem podia desejar. Faraó o que? Tinha. Mas Faraó tinha inveja do povo de Deus, porque tudo aquilo que o povo fazia, isso está na sua vida, tudo que o povo fazia, o povo prosperava. Por mais que ele lutasse, por mais que ele colocasse alguns desígnios, por mais que ele colocasse em tributos, o povo de Deus continuava o que? Crescendo. Ele continuava prosperando. Então, o que o faraó disse? Vamos ter a narrativa correta. Só precisa ter a narrativa. E não é assim que o diabo faz. Ele só quer montar uma narrativa contra a nossa o que? Vida. E ele vai agindo de uma forma que a mentira vai se tornando verdade. Lembra da história da verdade nua e crua? Depois pesquisem para você ver. A mentira fez com que a verdade se despisse, e depois fez com que ela fugisse, para que todos não acreditassem mais na verdade. Como dizem por aí, uma mentira bem contada, ela acaba virando uma verdade. Então, foi isso que aconteceu. O nosso crescimento vai colocar, escuta, medo em muita gente. Às vezes você fala: pastor, por que eu não cresço? Por que as coisas, pastor, às vezes não alavancam? É porque existem pessoas cheias de demônios, que têm medo de ver você crescer. Tem pessoas que têm até mais do que nós temos, mas eles não suportam o nosso crescimento. Coloque a mão no seu coração, você que está em casa, coloque com fé. Lembra que eu tenho ensinado? Aprenda a fazer orações ousadas e o que? Corajosas. Diga comigo assim: Senhor meu Deus, eu não me importo de ser perseguido, mas de uma coisa eu sei: nada vai impedir, nada vai frear o meu crescimento. Orações ousadas e o que? Corajosas. Então aqui, Faraó, ele ficou com muito medo. Então ele começa a usar de esperteza, começa a colocar tributos altos para o povo,
para o povo não prosperar. É igual esses governos socialistas e comunistas que fazem isso com o povo, para o povo não crescer. O espírito do faraó, que vai agindo em nações, que vai agindo em governos, para impedir o povo de quê? De crescer, para o povo não prosperar, para o povo morrer de trabalhar e ele não ter tempo para nada. Então aqui nesse texto é que Faraó fez para o povo morrer de trabalhar, não ter tempo para a família, não ter tempo para Deus. Eu não posso, hoje eu estou cansado, eu cheguei agora, estou cansado. Não, eu vou outro dia. Chega outro dia, não, eu vou outro dia, porque eu estou cansado demais. Eu estou andando muito sobrecarregado demais. Então é o que Satanás ele vai fazer. Vai colocando cargas, vai colocando luta, vai colocando problemas. E se a gente não perceber que é uma ação do diabo, para a gente não ir à igreja, para a gente não orar, para a gente não buscar, a gente vai achando que aquilo é tudo o que? Normal. No verso 12, acompanhe comigo de Êxodo no capítulo 1, diz assim: mas quanto mais os afligiam, tanto mais o que se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadava por causa dos filhos de Israel. Não adiantava. Quanto mais eles perseguiam o povo de Deus, quanto mais eles colocavam taxas, tributos para o povo de Deus, mais o povo de Deus o que? Prosperava. Mais o povo de Deus o que? Crescia. Diga comigo assim, não importa. Vamos lá, diga assim, não importa o que Satanás está tramando, eu não vou parar de crescer, eu não vou parar de prosperar. Aleluia. Não adiantou então, irmãos. O povo continuou o que? Crescendo. Então escuta, mesmo sendo oprimido, mesmo o povo sendo perseguido, mesmo que eles tentando levantar contra o povo, irmãos, o povo crescia e prosperava. Por isso que Pedro ele vai dizer, a palavra foi dita a Pedro, sobre essa pedra edificarei o que? A minha o que? Igreja. E as portas do inferno não prevalecerá contra o que? Contra ela. Você pode dar glória a Deus? Você sabia que a igreja no mundo que mais cresce hoje é a igreja, irmãos, que está ali nos países muçulmanos, nos países árabes? A igreja que mais tem crescido dentro da Arábia Saudita. Não importa, irmãos, você vai continuar sempre crescendo e prosperando. Você pode dar um aleluia? Não, você tem, irmãos, é uma palavra de fé. Você que está me acompanhando agora, guarda isso. Quanto mais perseguirem a igreja, quanto mais perseguirem você, povo de Deus, quanto mais perseguirem a nós, irmãos, vamos crescer e vamos prosperar em tudo aquilo que eu e você nós propusemos para fazer. No verso 13 e 14, olha comigo, 13 e 14: e os egípcios fizeram servir os filhos de Israel com dureza, e assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os serviam com o que? Dureza. Colocaram com dureza, tirando que a alegria, o prazer de viver das pessoas. Quantas pessoas estão me assistindo aqui? Quantas pessoas hoje têm perdido o prazer em viver, a alegria de viver? Quantas pessoas têm perdido essa alegria em viver? Alegria. Não há guerra maior, irmãos, do que aquela guerra que não é declarada, mas é imposta, obscura. O rei não diz assim que iria derrubar o povo, não, que eles iriam ser aprisionados, não. E o que o rei, que eles não gostava deles, não, que não concordava com o crescimento, não, com o enriquecimento do povo, não. Ele simplesmente entrou em uma guerra fria e não declarada, mas imposta.
Sabe aquele tipo de pessoa que fala manso, fala baixo? Fala manso, fala baixo. Mas você vai percebendo que a forma como é dita, como a forma que é falada, as coisas são impostas. Era assim que Faraó ia agir. Ele simplesmente entrou em uma guerra fria e não declarada, mas imposta. O rei disse: eu vou oprimi-los até derrotá-los. Irmãos, podem fazer isso conosco. Faraó quis dizer: eu vou oprimi-los até eles desistirem. Podem tentar comigo e com você, como fizeram com os nossos antepassados. Mas eu te digo em nome de Jesus, em nome de nada, o nome do Leandro. O Leandro não cura, o Leandro não pode nada, mas Jesus ele pode. Leandro não pode salvar ninguém, placa de igreja não salva ninguém, mas Jesus salva, ele liberta. E eu estou clamando agora o nome de Jesus, o sangue de Jesus que tem poder, o sangue de Jesus que nos garante a vitória. Eu te digo, aquela mesma promessa, o propósito, a mesma unção está sobre a tua vida, está sobre a tua casa, e no nome de Jesus, o mesmo propósito, a unção de crescimento, de prosperidade, de multiplicação. Você crê nisso no nome de Jesus? Diga assim: eu creio. Não, orações ousadas e o que? Diga então comigo, com a mão no seu coração. Diga: há uma unção de prosperidade, de crescimento sobre a minha vida. Eu vim te dizer hoje: você será mais do que bem-aventurado. O que é bem-aventurado, pastor? Mais do que feliz. Mais do que feliz. E nós vemos depois, no capítulo 2, você vai ver, ali nós vemos Faraó, então no capítulo 1, colocando imposição sobre o povo de Deus, e o povo de Deus agora oprimido. O povo de Deus agora ele está o que? Opresso, travado, crescendo, mas não pode. Sabe quando você quer? Você sabe que você está crescendo, mas o Faraó quer que você veja que você não está crescendo. Ele é desse jeito. Mas no capítulo 2 nasce Moisés. No tempo em que Faraó então manda matar todos os primogênitos. Por quê? Ele deve ter pensado: eu já coloquei tributos, já fiz várias imposições, mas não adianta. Já falei mal do povo, já coloquei tributo, já levantei contra a vida deles, já fiz guerra não declarada, mas não adiantou. O povo continua o que? Crescendo e o que? Prosperando. Eles não param. Eu tiro o feno e eles produzem. Eu tiro a água e eles continuam produzindo. Por que, pastor Leandro, isso? E por que, irmãos? Havia uma unção sobre a vida deles, como tem sobre a tua vida, como tem sobre a nossa vida. Você pode dar um glória a Deus, irmãos? Você pode dar um aleluia? Então já coloquei tributo, eles continuam crescendo, multiplicando. Ele muda a estratégia. Então agora o que? Eu vou matar. Agora ele declara: não adianta mais. Falamos mal, levantamos, fizemos guerra fria, fizemos isso, fizemos aquilo outro, colocamos tributo, tiramos isso, tiramos aquilo outro. Ele continua crescendo, continua multiplicando. Estão nascendo filhos, estão prosperando. Então o que eu vou fazer? Eu vou matar todo mundo agora. Eu vou matar o propósito deles. Eu vou atingir os pais. Como? Matando os filhos. Como é que o diabo, escuta, quer destruir a nossa vida? Tocando nos filhos, tocando na família. Irmão, Faraó é um cara inteligente. Como que eu vou matar eles agora? Eu vou tocar na família deles. Quando eu tocar na família deles, eu vou destruir o quê? Eu vou destruir os alicerces deles. Vou tocar nos filhos. Então vou mandar matar agora, todo mundo. Ele coloca então uma regra no edital: vamos matar, começa a matar e a perseguir. A mãe então agora de Moisés, usada por Deus. Eu acredito, irmãos, que essa mulher é cheia do poder de Deus. Deus ministrando o coração dela, diz: ó, separa isso, faz aquilo outro. Porque o que está nascendo de você, eu tenho um propósito com ele. Eu tenho um propósito para essa geração. Essa criança, eles querem matar essa criança.
vão perseguir essa criança, mas eu tenho um propósito para a vida dele. Eu tenho um propósito. Como foi para a tua vida? Deus disse para tua mãe: eu tenho um propósito na vida dessa mulher. Eu tenho um propósito na vida desse homem. Ele vai nascer para esta geração, e para essa geração ser sacudida pela vida dele. Foi para isso que Deus te chamou. Foi para esse tempo que Deus te chamou. Você pode dar glória a Deus? E por isso que o diabo ele levanta para destruir algumas áreas da nossa vida. Como a mãe de Joquebede, mãe de Moisés. Como que o faraó queria fazer? Queria destruir, irmãos, a geração, queria destruir o propósito. Ela disse: não, Deus tem um propósito, eu vou proteger. Deus ele é tão Deus, irmãos, escute o que eu quero te ensinar hoje. Deus ele é tão Deus que ele fez o próprio faraó cuidar de Moisés. Olha como que Deus ele é um Deus, irmão, fora de lógica. Lembra que eu sempre falo, para Deus te abençoar, Deus ele é capaz de fazer qualquer coisa. Deus, para ele te honrar, irmãos, ele mata, ele é capaz de matar. Deus, para ele te honrar, irmãos, ele é capaz de ressuscitar alguém. Você pode dar glória a Deus, irmão? Deus, irmão, não me imita o poder de Deus, não. Mas Deus, para Deus te honrar, Deus é capaz de usar até o teu inimigo. Nós, muitas das vezes, que somos incrédulos e carnais demais. Eu vou te dizer, tem algumas religiões, aqueles que vão lá para fazer sacrifício com animais e que vai para encruzilhada, essas pessoas têm mais fé do que nós. Se bobear, eles têm mais fé do que eu e você, porque eles pegam lá, o guia deles fala assim: ó, pega o charuto, põe lá. Pega lá o uísque, põe lá. Pega lá a galinha preta, põe lá. E despacha lá na tal rua. Eles ouvem os guias deles. E vai lá e coloca e despacha lá. Coloca o nome da pessoa lá, tal. Aí fala para a pessoa assim: ó, pega aí a terra de cemitério, vai lá no endereço tal. Joga na porta do fulano, ele vai lá. Mas nós, Deus fala que você vai para o monte, onde está frio. Deus move o seu coração, fala assim: vai para a igreja. Não é Deus não, estou cansado. Aí o camarada vai fazer despacho, irmão Lilene, 3 horas da manhã. Porque você fala assim: eu passei aqui, é guria mesmo, nunca vi, eu não vi escrito. Como é que coloca isso que ninguém vê? Aí ele levanta 3 da madrugada, vai para o cemitério, vai para a porta do cemitério, pegar os negócios para fazer o trabalho deles, religião deles. Cada um tem a religião que quer. Mas aí Deus começa a mover seu coração. Aí Deus usa o pastor: vamos orar, vamos jejuar 21 dias. O pastor está doido, hoje eu já 21 dias como? Como é que eu vou cortar minha carne? Como é que eu vou deixar de tomar minha Coca-Cola? Para que eu vou fazer isso? Não adianta mesmo. Por que eu estou te falando? Muitas das vezes, eu vou te dizer, mas 90%, esse povo tem mais fé do que eu e você, João. Eles ouvem o guia deles e vai 3 horas da manhã. E nós não levantamos 3 horas da manhã para orar. Nós não sobemos no monte para orar. A gente não vem para a igreja para vir orar, porque a gente fala: estou cansado demais, trabalhei demais. Eu já vou na igreja tal e tal dia. Isso e aquilo outro. É incapaz, escuta, de fazer um jejum decente para Deus. Aí nós queremos as bênçãos de Deus, mas nós não queremos renunciar à carne, o cansaço. Nós não queremos levantar às 3 da manhã, ir para o joelho e clamar a Deus. Nós não queremos vir para a igreja e pôr a cara no pó e dizer: Deus, eu sou, Pai, eu sou necessitado da Tua graça. Mas esses que eu te falei, ele vai lá e pega a galinha, ele vai lá e pega o dízimo dele, porque eles dão o dízimo, dão oferta. Porque todos no mundo, o que sabe? Que a gente já viu algum despacho, está cheio de dinheiro. O que você acha que é aquilo? Aí a gente quer reter o que é de Deus, eles não. Então escute o que eu quero te ensinar nessa noite. Deixa eu te dizer, Deus, para Deus te abençoar, Deus ele é capaz de usar até o diabo. Para, pastor, olha a transfiguração de Faraó aqui. Quem era Faraó? Deus ele pode pegar a pior pessoa que persegue a gente só para honrar você. Quando eu falo assim, às vezes eu vejo algumas pessoas falam assim: pastor, para com esse negócio. Pare, isso é muito incrédulo. Nós servimos a um Deus que pode o quê? Tudo.
Um Deus que Ele é capaz de fazer o quê? Tudo. Mas é nós que limitamos o poder de Deus, irmão. Somos nós que somos incapazes de ir para a oração e orar. Porque quando a perseguição vem, a gente reclama. Começa os primeiros dias no jejum, depois a gente não jejuma mais. Esse povo aqui, ele entendia de algo. Deus vai livrar. E eles começaram a clamar. Então os caminhos de Deus são maiores e diferentes do que os nossos, irmão. Ele coloca então Moisés, escuta, nas mãos do inimigo, irmão. Pensa comigo. Onde que Moisés foi parar, irmãos? Dentro da casa de quem? De Faraó. Lembra onde Deus colocou Daniel, irmãos? Dentro da casa de quem perseguia ele. Pensa comigo, quem que honrou a vida de Daniel não foi crente, irmão. Foi gente que perseguia a própria nação de Israel. Foi lá e pegou e honrou Daniel, colocou Daniel como governador, irmão. Deus é poderoso para fazer isso, irmãos. Quem honrou José, irmãos? José estava cativo, lembra? Mas dele, ele cativo, era liberto dentro do... Ele governava tudo. Deus usou o inimigo para que abençoar quem? José. Deus, querido, o planta ali. Então Moisés estuda, porque lá na frente, para que lá na frente se cumprisse aquilo que Deus queria. A mãe de Moisés, cheia de fé, viu a mão de Deus agir sobre o que? O seu filho. Escuta o que eu quero te dizer, ministrar você que está na igreja online aqui hoje. Guarda isso. Escuta, nada e nem ninguém pode e vai impedir o propósito de Deus se manifestar sobre a tua vida, sobre a minha vida. Você pode dar um glória a Deus aqui no nome de Jesus, irmãos. Passe o tempo que passar, ouça, levanta a tua mão aqui na internet, aqui, levanta a tua mão, levanta, eu vou profetizar. Passe o que passar, custe o que custar, irmão, permaneça de pé. Não interessa o tempo, Deus é dono do tempo. Quem está comigo, dá uma glória a Deus. Lá na frente nós veremos Deus nos honrar. Lá na frente nós veremos Deus nos restituir. Lá na frente nós veremos Deus nos colocar por cabeça e não por cauda. Quem está comigo, dá uma glória a Deus. Diga assim: eu creio. Creia nisso, irmãos, creia nisso. Durante todos aqueles anos posteriores, Deus preservou a vida de Moisés, cuidando dele. Cuidando dele. Deus está cuidando de gente aqui. Deus está cuidando da gente aqui. Você pode dar glória a Deus? Diga: Deus está cuidando de mim. Não fiquem tão tristes. Escuta, seu destino, Deus escuta. Pastor, estou triste. Não fique triste, irmãos. Regozijes, alegres, diz o texto, quando te perseguirem, quando levantarem calúnia contra você, quando falarem mal de você, porque grande será o vosso que? Galardão. Grande será o vosso galardão. Não fique triste, seu destino Deus já preparou. Escuta, Deus só está te treinando, me treinando para o manifestar dele. Aleluia. Escute, então, há pessoas clamando a Deus para que sejam que felizes. Há pessoas clamando a Deus aqui para que o seu propósito, chamado, escuta, Deus, nos livra, Senhor, meu Deus, escuta. Tem gente clamando pela tua vida, tem gente falando: Deus envia alguém, Deus levanta alguém para me abençoar, levanta alguém para orar por mim, Deus levanta alguém, Deus faz isso. Lembra do testemunho que eu te contei aqui no início da mensagem? O irmão que me ligou: pastor, só queria ouvir o Senhor. Eu só queria que o Senhor me desse uma palavra. Hoje à tarde também, querida, às 5 e pouco, um outro irmão me ligou: pastor, eu estou te ligando, o Senhor me perdoe, mas eu estou te ligando para o Senhor fazer uma oração, porque eu queria ouvir a voz do Senhor. Ora isso, pastor. Eita, irmãos, há pessoas clamando para que o teu propósito se manifeste. Há pessoas, escuta, que clamando a Deus para que Deus use uma pessoa, e Deus quer usar você. Deus quer me usar. Você pode dar um aleluia, irmãos? Deus tem me usado para preparar uma igreja o quê? Forte. Glória a Deus. O povo então clama a Deus. E Deus, o que Deus faz? Deus responde. No capítulo 2, Deus chama Moisés e diz: é você quem eu escolhi, é você quem eu chamei, é você que vai fazer, é você que vai trazer alegria e paz
e libertação para o meu povo. Lá no capítulo 2, versículo 7. Acompanhe comigo, você que está na internet também. Capítulo 3, versículo 7 diz: e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Sabe o que Deus está falando para você e para mim hoje? Deus ouviu o nosso clamor. Deus ouviu o seu clamor. Deus chama Moisés e fala: eu te escolhi para libertar meu povo. Deus está dizendo: Moisés, o propósito é para agora. O meu povo está chorando, o meu povo está clamando, é agora. Eu vim te dizer, Igreja Batista da cidade, os irmãos que me assistem agora pela internet, o povo lá fora no mundo, o povo lá fora está clamando, precisando de Deus. O povo está clamando, tem gente aprisionada, tem gente que precisa de um milagre, tem gente clamando a Deus, e Deus escuta, e Deus está falando, chamando eu e você pelo nosso nome, para que o propósito seja cumprido, porque há pessoas que precisam da sua oração, tem pessoas que precisam do seu conselho, tem pessoas que precisam, escuta, do teu direcionamento. Quem está comigo dá um aleluia. Deus dizendo para Moisés: e você vai levá-los então a uma terra boa, linda, próspera e frutífera, Moisés. Lá no verso 8, acompanhe comigo em 3:8. Portanto desci para livrar-os da mão dos egípcios e para fazer subir a uma terra boa, larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Deus, Ele é tão Deus que Ele escuta, falou: olha, eu vou te levar a uma terra boa. Deus falou que lá, que não teria inimigo lá, irmãos? Falou? Não. Jesus disse que quando você viesse para Jesus, quando muitos têm, fala, não vem para Jesus e seus problemas estarão resolvidos. Tabajara Clube, é assim, irmãos? Foi isso que Jesus falou? Não. O que Jesus disse? No mundo o quê? Mas tende o quê? Não. Deus engana o povo aqui, irmãos? Não. Eu vou levar vocês para uma terra boa, larga, que mana leite e mel, a terra do Eteu, do Eveu, do Jebuseu. Ele diz: lá vai ter inimigo, mas eu que vou dar para vocês a terra. Deus falou: eu vou dar para vocês uma terra linda. Mas Moisés faz algo que todo mundo faz, irmãos, de primeira. E eu ao longo dos anos tenho visto isso mais claramente, irmão, do que água cristalina, como essa água aqui. Olha comigo lá no verso 11 de Êxodo capítulo 3. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Moisés e tire do Egito os filhos de Israel? O que o Senhor quer dizer? Ele começa a dar para Deus o que? Desculpa. Eu não posso ir porque eu sou gado. Aí eu não posso ir porque Faraó é isso. Aí eu não posso isso por causa daquilo. Aí eu não posso isso por causa do meu filho. Aí eu não posso orar por causa do meu marido. Aí eu não posso orar por causa disso. Aí eu não posso orar por causa do negócio. Escute o que eu quero te ensinar aqui. Tire as desculpas da sua boca. Quem quer pega e faz. Quem não quer pega e dá desculpa. Um dia eu falei para uma irmã daquela igreja: cada dia eu trabalho até tarde. Passa na igreja, nem que seja para receber uma oração, na hora do amém. Quantas vezes, quando eu era criança, igual os meus filhos, assim, estava na igreja, eu vi irmãos chegando na igreja. Pastor chegou só para dar bênção apostólica. E minha mãe, já contei para vocês, minha mãe é obreira da mesma igreja, tem mais de 40 anos. O irmão chegava do culto, aí recebia, eu estava lá na porta com a minha mãe e falava assim: ô irmã Creuza, diaconisa Creuza, eu vim aqui só para receber a bênção apostólica do pastor. Recebia, ia embora. Eu vim aqui só para fazer uma oração aqui. Cheguei tarde do serviço, mas eu vim cá orar. Ai, virá tempos difíceis, irmãos. Eu tenho preparado, Deus tem me usado para preparar uma igreja, o quê? Haverá tempos difíceis, irmãos.
Haverá tempos de perseguições, irmãos. Haverá tempos, irmãos. E quem está comigo tem ouvido eu falar isso há mais de 5 anos. Haverá tempos, irmãos, que separar o joio do trigo. E vereis a diferença entre quem serve e quem não serve a Deus, irmão. E vereis a diferença entre quem serve e quem não serve a Deus. Então ele começa a dar desculpa, mas Deus diz: eu vou com você, e eu vou te mostrar que você tem o que? Um sinal. Você vai dizer tudo o que eu tenho que te ensinar. E olha, Moisés está sendo o que? Mentoreado pelo próprio Deus para um propósito grande. E Moisés arrumando desculpa para não o que? Fazer. Puxa! Moisés arrumando desculpa para não o que? Fazer. Irmãos, eu não sei, posso te afirmar isso, mas e se nós formos, irmãos, a última geração nessa terra, irmãos? Eu já falei isso aqui em outras mensagens. A gente está vendo as coisas, irmãos, se afunilarem de uma forma muito grande, muito rápida. Nós não podemos o que? Ser pego de surpresa. Devemos preparar a nossa vida, preparar a nossa alma e pregar o Evangelho de Jesus, irmãos. Então Moisés começa a dar o que? Desculpa. Então olha, Moisés sendo mentoreado por Deus para um propósito de dar desculpa. O povo escuta, o povo vai ser alegre novamente. Por quê? Porque a liberdade traz o que? Alegria. Mas o que? Precisa de pessoas para falar do Evangelho, para pregar o Evangelho. E tem muita gente que tem a capacidade de pregar, de falar, de interagir, de pegar uma mensagem como essa, que vai ficar fixa no Instagram e enviar para alguém, ou ser uma bênção na vida de alguém, ou evangelizar alguém pela internet, evangelizar alguém dando uma palavra, trazendo para a igreja. Eu te busco você na sua casa, você vem comigo. Não, vamos comigo. E a gente vai perdendo, irmão. Lembra que eu ensinei qual que é o nosso primeiro chamado, pastor Leandro? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida o que? Eterna. Como que a pessoa vai ter alegria se ela não é liberta? Como que a pessoa ela vai ter paz se ela não tem alegria, se ela não é liberta? Então Deus instituiu Moisés como fazer, e por aí vai. Vamos lá no versículo 21 e 22 de Êxodo capítulo 3. E darei graça a esse povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata e vasos de ouro e vestes, os quais porei sobre os vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojarei ao que? Egito. Deus está dizendo, olha só, vocês não sairão de mãos abanando. Vocês vão ser libertos, vocês vão embora, mas vocês vão sair daqui prósperos, abençoados. Quem está comigo, dá glória a Deus. Lá no capítulo 13, vamos lá rapidinho, eu já estou caminhando para o fim, eu vou orar. Capítulo 13 de Êxodo, no capítulo 17. Êxodo 13, verso 17. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus diz, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Olha como é que Deus cuida dos seus. Faraó, depois de muitas lutas e pragas, deixa o povo ir. Ele deixa o povo ir. A alegria começa a voltar. O propósito e a promessa estão em andamento. Mas ainda não que acabou. Diga comigo assim, ainda não acabou. Diga forte, ainda não acabou. Tem agora um processo, uma caminhada até o lugar prometido. Deixa eu te dizer para você. Você fala assim, oh, meu Deus do céu, o processo está muito grande, eu estou muito chateadinho com Deus, porque luta, porque isso, porque aquilo outro, tal. Deixa eu te dizer,
Lembra, eu já te falei em outras mensagens, deserto é um lugar de provisão, é um lugar de multiplicação, é um lugar da manifestação da glória de Deus. Você pode dar um aleluia? Pão, água, luz e sombra. Você pode dar um glória a Deus? Sim ou não? Sabe o que eu quero te dizer? Você nem sabe do que você ainda, meu irmão, poderia passar, porque o texto está nos dizendo o seguinte: que Deus privou eles de verem guerra. Sacou não? Deus falou assim: ó, não vou permitir ele por esse caminho mais rápido, não, porque se eles verem a guerra, e logo eles vão arrepender e vão voltar para o quê? Para o Egito. Então vou fazer eles ir para o deserto. Então Deus está te poupando de muita coisa ainda. Aí você para de reclamar, você para de ficar sofrendo aí, amargurado, com dor de cotovelo. Irmãos, eu vou te dar uma ideia. Quem está comigo há muitos anos aqui vai lembrar: se Deus abrisse os seus olhos espirituais por uns 1 minuto, meu irmão, nós ficaríamos estarriados com um monte de demônios. Se Deus abrisse os seus olhos espirituais por alguns momentos, irmão, talvez você ficaria perplexo. Deus fez o seguinte: olha como Deus é bom. Diga: Deus é bom. Diga: em todo o tempo, Deus é bom. Deus falou assim, pastora Márcia: não leve eles por aí não, eu vou privar ele. Irmão, Deus é lindo. Deus é lindo. Manda eles ir para o deserto aqui. E no deserto eu vou colocar água, eu vou dar pão, eu vou dar coluna de fogo, coluna de nuvem. Eu vou mandar maná, eu vou mandar tudo aquilo que vocês precisam. A roupa não vai envelhecer, sapato vai crescer. Eles vão o quê? Viver o ápice da minha glória no deserto. Mas eu vou privá-los de passar por esse lugar. Deus tem te privado, você nem está sabendo. Deus, irmãos, era para a gente estar muito pior, irmãos, se a gente for ver. E Deus falou assim: Hilda, não, eu vou guardá-los. Eu vou guardar eles, eu vou guardar o povo. Porque se eles virem então isso, aí que eles vão voltar para o Egito mesmo. Aí que eles vão desanimar mesmo. Aí que eles vão voltar para a vida maldita lá atrás mesmo, aprisionados, sem alegria, sem paz. Então eu vou guardá-los. Então escuta. Para de reclamar do processo. Para de reclamar do propósito. Sabe o que você faz? Engole seco e agradeça ao Senhor. Por que o Senhor está falando isso? Vou te repetir. Porque, irmãos, se Deus permitisse eu e você a gente passar pelo caminho que teríamos que passar, talvez eu e você arrependeríamos, desistiríamos. Então, fala com o seu irmão assim: Deus está nos guiando. Fala assim: Deus está me guiando. Deus está nos ajudando. Mas agora é conosco. Agora é conosco. Só chegamos ao nosso lugar, o nosso ponto seguro, se nós nos mantivermos alegres. Abra comigo, eu vou encerrar. Êxodo capítulo 1, versículo 8. Êxodo 1, 8. Quem encontrou diz amém. Aleluia. Êxodo 1, versículo 8. Depois se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera quem? José. Se passaram então agora 400 anos. Quantos anos se passaram? Quantos anos? 400. E não sepultaram os ossos de José. Havia uma promessa de restauração no meio de todo esse sofrimento. Que cada judeu tinha, era exatamente essa compreensão, irmão Arlene. Certamente não ficaremos aqui para sempre. Eles entraram ali, 70 pessoas,
Mas eles tinham, Rangel, no coração deles uma promessa, que ali, Rogério, eles não ficariam ali para sempre. E o que os mantinha então alegres era a promessa. O que me mantém, irmãos, escuta, alegre e feliz é ao quê? E vou te dar uma ideia. O que me mantém feliz não é promessa que Deus diz: ah, você vai ter um bom carro, uma boa casa. Não, não é isso. O que me mantém feliz é esta palavra que João diz: esta é a maior promessa, que Ele, Jesus, vai voltar. A promessa da casa é uma bênção, a promessa do carro é uma bênção, mas a promessa que o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, vai voltar para nos buscar é o ápice da nossa vida. Então eles tinham o que mantinham feliz. O que te mantém feliz é a promessa: Jesus vai voltar. O que te mantém feliz é a promessa que Deus vai te dar uma casa, sim, um carro, sim, um emprego, sim, uma família liberta. Isso te mantém e precisa te manter o quê? Feliz. No dia que você estiver triste, você fala assim: não, Deus me deu uma promessa, Deus me deu uma promessa disso, Deus me falou aquilo. Então isso vai me manter o quê? O quê? Alegre. Então vamos lá. Certamente nós não ficaremos aqui para sempre. Você não vai ficar no aluguel para sempre. Nós da Igreja Batista da cidade, nós não ficaremos no aluguel das nossas igrejas para sempre. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Pode aplaudir Jesus, irmãos. É um tempo de passagem. Você não ficará no aluguel para sempre. Deus vai te honrar. Escuta, cedo ou tarde nós iremos para Canaã. Talvez eles diziam assim para os outros animados: esforça, fica firme, fica firme. Ei! Quantos aqui na igreja e sabem, alguns estão aqui, outros na internet, eu falo: fica firme. Ei! Fica firme, meu filho. Fica de pé, meu Deus. Quantos têm ouvido isso de mim, do seu pastor? Fica firme, vou em frente, para, não, só caminha. Tem hora que eu acho que eu sou até chato com uns daqui da igreja. Tem hora que dá vontade de falar: vou largar para lá. Fala, e parece jogando pedra aos porcos. Mas Deus fala: não, vai lá, cuida dele, cuida dela, cuida. Fala: Jesus, é o Senhor mesmo. Fala, então aqui, escuta, fica firme, vamos ficar animados, esforça. Lembra lá como foi Josué e Caleb? Subamos animosamente, Deus nos dará aquela terra. Mas tinha um monte de enhaca falando assim: não, é tudo maior do que nós. Eles tinham o quê? O que eles tinham para inspirar somente? Escuta, o que eles tinham para se inspirarem ali? Somente os ossos de José, que não foram sepultados. Como assim, pastor Leandro? Isso os mantinham que animados? Sim, porque José, havia uma promessa que os ossos de José iam ser o que? Ia ser transportado para Siquém. Quando chegasse o tempo do povo ir embora, eles iam levar os ossos de José, irmão. Eita, rabadabadá, olha só, irmão. E nós hoje não temos, e nós não precisamos sim dos ossos de José para nos inspirar nos momentos de dores da nossa vida, de lutas. O que nós temos para nos inspirar? Que o saber que o nosso Redentor vive e que por fim Ele vai se levantar sobre essa terra. Isso me deixa animado. O que me deixa animado, escuta, o que nós temos, escuta, nós temos o túmulo vazio de Jesus que nos inspira, e saber que Jesus está vivo. No capítulo 12 de Êxodo, tem que ser rápido agora por causa do tempo, capítulo 12 de Êxodo, lá no capítulo 12, versículo 35 a 37. E fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram os egípcios vasos de prata, vasos de ouro e vestes. E o Senhor deu graça ao povo e os olhos dos egípcios, e esses emprestavam-lhes, e eles despojavam os egípcios.
Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés e de Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos. Todos os egípcios entregaram tudo que o povo de Israel estava pedindo. Escute o que eu vou te dizer, a Bíblia diz, guarde no seu coração: Deus tira do ímpio e dá para o justo. Levanta tua mão, profetiza. Você que está em casa, uma noite profética. Deus tira do ímpio e dá para o justo. Ah, pastor, fulano lá saiu, perdeu o emprego, não sei o que aconteceu, e colocaram, levanta a mão e colocaram ele lá. É Deus tirando do ímpio e dando para o justo. Quem está comigo, dando glória a Deus. Diga comigo assim: o meu Deus, Ele é capaz de fazer tudo para me honrar. Aleluia, glória a Deus. Então, olha só como você, no capítulo 13 de Êxodo, no capítulo 35 ou 36, você que está na internet, segure que eu quero orar por você. Os irmãos, todos que estão aí, guarda aí essa palavra profética para a sua vida, para vocês aqui. Compartilhe com mais alguém, nós vamos encerrar e vai ser lindo agora, irmãos. É o ápice da mensagem agora. Capítulo 13, versículo 19 a 22. Quem encontrou diz amém. Quem encontrou diz amém. Olha aí, que coisa mais linda. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia esses estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. Nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem, nem de dia, e nem a coluna de fogo de noite. Quem está comigo, então, glória a Deus. Aleluia. Também os levou Moisés consigo os ossos de quem, irmãos? De José. Moisés levou com ele. Moisés levou os ossos. Para Moisés a maior riqueza do Egito, escuta, não estava ali nos despojos, irmãos, não estava nos vasos de prata. Era errado levar, não. Deus tira do ímpio e dá para o justo. Quem está comigo, dá glória a Deus. Mas Moisés, irmãos, escuta, ele não estava interessado na riqueza do Egito, dos egípcios. Moisés só queria levar com ele o propósito e a missão. Qual que era, pastor Leandro? Os ossos de José. Dessa terra talvez você não leve aquilo que você queria ou desejaria, mas você vai carregar o teu propósito, você vai carregar o teu milagre, você vai carregar aquilo que vai mudar o destino de uma nação, de um povo. Quem está comigo, dá um aleluia. Aleluia, aleluia. Outros podem carregar dinheiro, ouça. Outros podem carregar dinheiro, outros podem carregar bens. Aí você está carregando um propósito que vai mudar o destino de uma... Moisés não estava interessado na riqueza, ele estava interessado naquilo que ia mudar o destino de pessoas, ia mudar o destino de uma nação, ia mudar o destino de um povo. Ei, levanta a tua mão, eu profetizo. Ei, você, nós nascemos, escuta, para cumprir um propósito, um destino, um chamado, para mudar o destino de pessoas. Que está comigo, aleluia. Ouça. Para Moisés a maior riqueza do Egito eram os ossos de José, o destino, aquilo que Deus escreveu para mim, para você, irmãos, guarda isso. A maior riqueza não é somente a promessa de Deus, mas também é esse legado glorioso. Escuta o que eu vim te dizer nessa noite. Nós podemos ganhar muito dinheiro nessa terra, podemos ser felizes, bem sucedidos nessa terra, mas o nosso propósito, o nosso legado, a unção, ela precisa ser passada, escuta, para a nossa geração e para gerações futuras. Quem está comigo, dá um aleluia. Mas Moisés leva com ele os ossos de José. Certamente Deus os visitara. Então, diante do Mar Vermelho, o primeiro obstáculo, eu quero encerrar por horário, já está. O primeiro obstáculo, Moisés tinha uma vara, e ele tinha com ele os ossos de quem? De quem? De José. Os ossos foram levados com ele.
Durante 40 anos, irmão Milene, ouça isso aqui, o povo de Israel caminhou e Moisés carregando os ossos de José. Olha que lindo, gente. Meu Deus, o texto é lindo demais. Era um propósito, era uma unção, era uma graça, era o ápice, irmãos, escuta, do ministério de Moisés. Olha que coisa mais linda agora. Moisés morre, ele passa a liderança para Josué. Olha comigo Josué capítulo 24, versículo 32. Coloque aí, Dudu, rapidão, porque o texto já está esperando o tempo. Josué 24, 32. Josué 24, 32. Acompanhe comigo, você que está em casa, irmão. Quero orar por você, abençoar sua vida. Vamos lá, Dudu. Josué 24, verso 32. Também os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram enterrados em Siquém. Olha que coisa mais linda, Eduardo. Em Siquém. José está no seu destino final. Agora abra comigo Mateus 27. Coloque, Dudu, Mateus 27, do verso 50 ao 53, e deixa ali para todos lerem. Mateus 27, eu vou encerrar aqui, do verso 50 ao 53. Olha que coisa mais linda. E Jesus, chamando outra vez com grande voz, me deu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, que apareceram a muitos. Sabe qual que era essa terra aí? A terra de Jerusalém é a terra de Siquém. Quem estava enterrado em Siquém? Quem? José. Eu não sei, irmãos, eu não sei como foi, mas a Bíblia diz que quando Jesus é crucificado, ele morre. Os santos ressuscitaram. Não posso dizer nem que sim, nem que não, mas há no nosso entendimento algo, que José também, eles puderam ver José ressuscitado, porque os ossos dos santos que estavam enterrados ressuscitaram. Irmãos, é um propósito lá atrás. Irmãos, eu não sei o que José sabia. O povo de Deus nunca ficará sem uma direção. Deus sempre irá nos mostrar o futuro. Você pode dar glória a Deus? Eu não sei como foi, pastora Márcia, mas José viu o futuro. Ele disse: eu quero ser enterrado onde? Em Siquém, Jerusalém. Ele já sabia que um dia, ele sabia, Deus mostrou o futuro. Fique sobre seus pés para a gente orar. Você nunca ficará sem uma resposta, você nunca ficará enganado. Deus sempre vai te mostrar o futuro. Hoje talvez a gente não entenda, talvez em Maurilene nós não entendamos. Talvez um dia, quando eu morrer, eu não sei se Jesus já voltou, mas os meus filhos um dia vão lembrar: o meu pai pregava, o meu pai falava, e hoje eu estou colhendo o fruto daquilo que meu pai, daquilo que minha mãe plantou lá atrás. E José sabia, irmãos, anos e anos e anos e anos depois, irmãos, Jesus é crucificado, e os santos ali, irmãos, que estavam sepultados, todos ressuscitaram. Só Deus pode fazer isso. Por isso eu quero te dizer: nunca negue o teu propósito, nunca negue o seu chamado, não negocie o teu propósito, não negocie o teu chamado. Eu vim te dizer: a tua geração será poderosa em Deus, a nossa geração será poderosa em Deus. Quem está comigo, dá glória a Deus. Eu falei com o Senhor: os meus filhos, os meus sobrinhos, eles serão poderosos em Deus, a minha descendência será poderosa em Deus, os filhos dos meus filhos serão poderosos em Deus, até o dia que Jesus voltar. Quem está comigo, dá glória a Deus. Eu vim profetizar os teus filhos, os teus netos, irmão Milene,
Eu vim te dizer, irmão Ailton, eu vim te dizer, Eduardo, eu vim te dizer, meus dias, os irmãos aqui na igreja, todos vocês, irmãos, os teus filhos, os teus netos serão poderosos em Deus. Diga comigo assim: a minha família será poderosa em Deus. Vai, irmão, diga pelo amor de Deus com fé. Diga: minha família será poderosa em Deus. Diga: minha descendência será poderosa em Deus. Diga: minha família será poderosa em Deus. Diga: eles verão coisas ainda extraordinárias. Eu quero orar por você. Levanta suas mãos. A nossa família, irmã Nadia, nossa família, Hilda, nossa família, irmã Judite, serão poderosas em Deus. A nossa família, Senhor Eme, a nossa família será poderosa em Deus, Meire, serão poderosas em Deus, serão poderosas em Deus. Deus me mostra, serão usados em cura, serão usados no louvor, serão usados dentro da palavra, serão usados poderosamente em Deus. Os seus netos, pastor, eu não tenho neto ainda, eu nem sei quando vai chegar, mas Deus está dizendo: serão poderosos em Deus, serão poderosos na mão do Senhor. Ah, Senhor, eu oro, Deus. E saberão que no meio deles houve um profeta. E saberão que no meio deles houve um profeta. Eu vim nessa noite para profetizar sobre esta igreja, a Igreja Batista da cidade, e tantos irmãos que nos assistem agora de outras denominações, mas aqui não é placa, aqui é o povo relavado e remido no sangue do Cordeiro. E eu profetizo sobre vocês que me assistem: a tua descendência será poderosa em Deus, o teu chamado, o teu propósito é poderoso em Deus, a tua família será poderosa em Deus. Escute o que eu vim te dizer: é Deus que tem guardado vocês, Deus tem livrado vocês, para que vocês permaneçam firmes, permaneçam inabaláveis, ainda que venha vento, ainda que venha tempestade, ainda que venha, escuta, a guerra, ainda que venha calúnia, vocês são poderosos em Deus. Deus chamou vocês para um lugar extraordinário, para viver o extraordinário de Deus. Diga comigo assim: Senhor meu Deus. Mas diga com fé, diga: Senhor meu Deus. Diga: eu quero viver o extraordinário. Você que está em casa, diga: eu quero viver o extraordinário. Diga: Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem para a minha vida. Diga: Senhor, eu quero viver o teu propósito, eu quero viver o teu chamado. Diga: eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Quem está comigo e escuta e quer viver o que Deus tem para ele, começa a aplaudir a Jesus nessa noite, começa a dar um brado de vitória nessa noite. Eu profetizo: a tua descendência será poderosa em Deus. Uma das coisas que eu aprendi com minha mãe é ter fé, é acreditar. E eu acredito, irmãos, eu acredito em Deus, eu acredito no milagre, eu acredito no propósito, eu acredito no chamado. E eu vim te dizer nessa noite: a tua descendência será poderosa em Deus. Eu vim te dizer: tua casa é uma casa abençoada. Eu vim te dizer: por mais que o processo doa, por mais que é difícil, Deus tem te preservado você ainda de coisas ainda piores, irmãos. Deus tem te preservado. Então fique quieto, acalma o teu coração e viva o que Deus tem para a tua vida. E eu quero só orar, dizer mais uma vez: ai, o que José viu, irmãos? O que José viu naquela hora? Ele viu o futuro. Que o Senhor, Ele te abençoe e te guarde. Que o Senhor, Ele faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti, Ele levante o teu rosto e te dê a paz. Domingo agora, fosse você, não faltava no culto. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua alma, para o teu coração, para a tua vida. Nós vamos voar como hoje. A tua descendência será poderosa em Deus. Pastor, mas só luta. Escute. Fala não. Fica em paz. Fica tranquilo. Deus tem te levado para o caminho certo, para um caminho de vitória. Aleluia. Glória a Deus. Queria que o Dudu colocasse para nós aí Provérbios capítulo 3. Nós vamos nessa noite poder ofertar e dizimar a casa do Senhor. Você que me assiste pela internet, se você aí tem o Pix da igreja, se você sentir de
mandar a sua oferta, seu dízimo, está aí, fixa o Pix da igreja, a chave Pix da igreja, tá bom? O texto diz: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os seus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Poder ofertar e dizimar na casa do Senhor é um privilégio, não é sacrifício. É um privilégio poder dar a Deus o nosso melhor. Lembra que eu te falei? Aqueles pessoas de outra religião, eles pegam a galinha, eles pegam o uísque e compram o uísque que a entidade mandou comprar e leva para a encruzilhada. Eles fazem exatamente aquilo que o guia deles manda. Nós, como servos de Deus, precisamos ter o nosso coração generoso. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero te dizer. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Esse lugar só está aberto por causa dos dizimistas ofertantes dessa igreja. Que Deus ele abençoe você de uma maneira poderosa e sobrenatural. Eu oro para que Deus prospere vocês de uma forma extraordinária. E que nós, todos nós, possamos ter essa alegria em poder trazer o nosso melhor diante de Deus. Eu queria então que todos levantassem sua mão. Pastor, hoje não tem para trazer. Não fique constrangido, conheço toda a igreja. Levanta sua mão e eu quero orar e abençoar você. Levanta sua mão, eu quero te abençoar. Pai, nessa noite eu quero entregar diante do Senhor nosso dízimo e a nossa fé. Que o Senhor, ó Pai, receba com ações de graça, com hinos de louvor, cada irmão, cada irmã que vai entregar o seu melhor hoje. Aquele que hoje não tem para trazer, mas ainda vai fazer decorrente, eu mesmo que o Senhor abençoe. Pai, se há alguém, ó Deus, que ainda tem o coração, Pai, fechado para essa grande honra que é entregar o melhor, Pai, que o Senhor mostre, que o Senhor fale ao coração deles e que cadeias sejam quebradas. Pai querido, nós sabemos que o dízimo, Pai, não vai mudar a história da igreja, Pai, do templo, do lugar, mas o dízimo, a oferta vai mudar, Deus, da vida dos irmãos, Pai querido, que traz o melhor no altar. A tua palavra diz que o Senhor é o que dá a semente àquele que semeia. Então, se eles têm a semente, porque foi o Senhor que deu. Eles plantam a semente, eles comem do fruto, o Senhor ainda devolve para eles a semente. Eu abençoo a tua igreja agora, no nome de Jesus, amém. Quando a gente canta, você tem oportunidade de sair do seu lugar e trazer o seu melhor diante de Deus, amém? Nós vamos orar nessa noite. Quero colocar a vida de um irmão aqui nas mãos do Senhor. Feche seus olhos. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela tua bondade. Pai, eu quero orar, Deus querido Pai, pela vida da Rosilena Lopes de Azevedo, que está precisando, Deus querido, de um milagre. Nós já vimos, experimentamos o Senhor fazer coisas extraordinárias aqui na igreja. Visita, Pai, essa irmã, Deus, nesse hospital. Traga sobre a vida dela, Deus, que da tua cura. Traz sobre a vida dela, Deus, que do milagre do Senhor. Nós repreendemos todo câncer,
Repreendemos, ó Deus querido, toda a artimanha do diabo. Repreendemos, ó Deus querido, toda a obra do inferno contra a vida dela. E nós ministramos a cura sobre ela. Pai, cada irmão, ó Deus, que está nos assistindo agora, Deus querido, pela internet, que o Senhor os abençoe de uma maneira poderosa e sobrenatural. Guarda a vida da irmã Inês a cada dia, restaurando a saúde dela e dos genes. Pai, nós te clamamos, Pai, abençoando a vida da irmã Maria, a vida da irmã Deus, a vida do irmão Manuel, abençoe cada um dos teus filhos que nos acompanharam até agora, que eles experimentem o milagre do Senhor no nome de Jesus. Pai, eu abençoo cada um aqui hoje, desde o menor até o outros mais velhos, que eles sejam, Pai, abençoados e fortalecidos na força do teu poder, em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos, você que está em casa, e que no mais, irmãos, ao amor de Deus o Pai, a grande consolação, comunhão, o Santo Espírito de Deus esteja com todos os irmãos, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje, agora e para todo sempre. A igreja diz: irmãos, vão em paz, um beijo no seu coração, até domingo, se Deus quiser. Não saia sem se cumprimentar no mínimo 12 irmãos, tá bom? Deus te abençoe, você que me acompanha pela igreja online, um beijo no seu coração. Domingo aguardo você aqui na igreja. Se você é de longe, te acompanha aí pela nossa igreja online. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe, tchau. Vem cá, Lucas. Ô Lucas, vem cá para eu orar para você.